Pessoal, hoje nossa conversa vai ser sobre gestão do estresse, que pode vir de várias fontes, né? E o autocuidado. Vamos tentar também aprender algumas ferramentas para lidar com as situações estressantes da nossa vida. E o pessoal vai entrando, vai interagindo, vai trazendo as suas questões. Conversarei com Rafael Bieleski, né, hipnoterapeuta e trabalha também com a PNL. Boa noite, João. Boa noite, Mary. O pessoal vai entrando, deixa eu colocar aqui o tema: gestão do estresse e autocuidado. Pessoal, lembrando que o estresse, ele pode vir de várias demandas, né, mentais, físicas, o trabalho, a parte financeira, o relacionamento. E o estresse muitas vezes é uma questão externa, mas a forma que nós percebemos isso, o quanto isso nos impacta, depende da nossa percepção. A partir desse momento que eu tenho um estímulo, o meu corpo pode liberar alguns hormônios, né? Libera adrenalina, cortisol. Ele se prepara para uma situação de luta ou fuga, podendo repercutir em acelerei os batimentos cardíacos, mudei a frequência cardíaca, gerar algumas tensões. Como ele repercute no nosso corpo depende de como eu percebo essa situação estressante. Então nós temos que perceber, né, usar algumas técnicas de relaxamento, o autocuidado. O autocuidado, na verdade, ele inclui hábitos saudáveis, né, a higiene do sono, os exercícios físicos, tudo que a gente faz para de alguma forma esvaziar o nosso potinho, dar uma relaxada. O estresse moderno que afeta muitas mulheres, né, que estão sobrecarregadas com várias diversas funções, toda essa importância do autoconhecimento, né, saber esse momento de dar uma desacelerada, praticar atenção plena, tem o diário da gratidão, a autorreflexão regular é importante, estabelecer alguns limites saudáveis, né, o cuidado com o corpo, com a mente. E isso gera uma questão que para nós tem que ser um aprendizado contínuo. A gente não tem um momento que nós cessamos esse aprendizado. Deixa eu aceitar aqui o Rafael. Importante trabalhar a conexão com os outros também. Vamos conversar sobre este tema. Deixa eu deixar aqui ele marcado: gestão do estresse e autocuidado. Tudo bem, pessoal? Estão escutando bem aí? Tudo certo com a imagem? Quem aí tem situações estressantes na vida que de alguma forma nos desequilibram, que de alguma forma nos deixam desequilibrados e repercutindo também no corpo? Perfeito. Vamos ver aqui onde é que está o Rafael. Aqui. Itamara, Rose, minha mãe, meu pai, família em peso, minha esposa, alguns pacientes entrando aqui, alguns colegas também. Fiquem à vontade para interagir, Olá, comentar alguma dúvida. Boa noite, meu querido, como é que você está? boa noite, tudo bem? Melhor agora, Tudo, pô. tudo Muito bom estar aqui com você nessa nossa troca aí. perfeito. Então, hoje conversaremos sobre a gestão do estresse. O estresse, como eu estava comentando ali, ele vem de várias fontes, de várias situações. As pessoas se queixam da parte financeira, do chefe que incomoda, tem pessoas que se incomodam com o tempo. O estresse é um estímulo externo, mas a questão é como eu reajo a esse estímulo. O que tu poderia introduzir sobre esse tema, as situações estressantes, as mais variadas que nós temos na nossa vida, Rafael? Mas e quem que não é estressado hoje, né, meu amigo? Quem que E não é um pouco estressado hoje, né? Algumas pessoas muito estressadas, né? Eu vejo que pela neurociência aí o estresse é basicamente o cortisol, né? O hormônio do cortisol que o nosso corpo libera para deixar a gente estressado, né? E o estresse tem uma função biológica que é fazer a gente agir ou reagir a alguma coisa, a gente ter energia para a gente ir lá fazer alguma coisa, a gente fica irritado com algo para que aquela situação não continue, né? Para que a gente estanque aquele sangramento no sentido de um problema que eu estou vivendo, né? Então, o meu corpo gera energia, gera esse estresse para eu fazer algo. O problema é que às vezes não tem algo que eu possa fazer, né? Eu fico cheio daquela energia e fico aí me agredindo, me maltratando, me machucando, né? Fico causando dor a mim mesmo aí. E é sobre isso que a gente tem que falar hoje, né? Tem muitos desmembramentos para a gente falar desse assunto aí, mas acho que é por isso. Concorda, Cássio?
Perfeito. E o que a gente percebe, a forma que a gente percebe as situações, elas nos levam a essa situação que tu colocou de luta ou fuga. Eu estou sempre Uhum. preparado para uma situação estressante quando eu vejo aquela pessoa, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu tenho aquela situação financeira. E essa luta ou fuga, esses hormônios, o cortisol, a adrenalina, podem se tornar uma coisa mais crônica, impactando diretamente no corpo, afetando o desempenho, afetando os relacionamentos. E as pessoas que têm essa facilidade de se estressar muito fácil, seja com mãe, com pai, isso me estressa, Aham, isso me deixa descontente. Esses aham. gatilhos dessas pessoas, o que a gente encontra por trás dessa irritabilidade, esse estresse agudo que desperta muitas vezes? Tá, então tem duas coisas. Tem uma coisa que é o nosso cérebro, ele busca as memórias do passado para construir a realidade. Então, assim, se eu tenho memórias onde eu fui muito estressado lá atrás, pessoas que me traíram, pessoas que me fizeram mal de alguma forma e que eu precisei ficar, né, cheio de energia, estressado para eu poder romper aquilo, ou enfim, parar de ser usado de alguma forma, né? Hoje, quando eu me sinto do mesmo jeito, né, conecta com aquela dor de algo que eu vivi lá atrás, eu já sinto um estresse gigante que vem do nada, né? Parece que é do nada, tava tudo bem, aí uma coisinha assim fez eu ficar extremamente estressado. Então, existe isso, né? A pessoa tá bem hoje, tá tudo certo hoje, mas existe um estresse que vem lá do passado. Existe algo que traz aquele gatilho, né? Que conecta com o estresse que já havia em você, mas que estava meio dormindo, digamos assim. Existe o outro caso, que é o estresse do futuro, né? De você tá bem também, mas aí você se preocupa com alguma coisa. Você tá tranquilo, tá tentando relaxar, e você pensa, cara, mas eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel esse mês, né? Ah, eu não vou conseguir resolver tal coisa. Nossa, eu tenho aquela doença, eu acho que eu vou morrer. Ah, eu acho que tal pessoa vai me trair, vai me abandonar. Então, cara, aí não tem como você ficar relaxado com isso. Como é que você vai ficar relaxado? Você acha que você vai morrer, que você não vai ter dinheiro, que alguém que você ama vai te trair, sei lá, cara, não tem como. Você vai ficar estressado por coisas que não aconteceram e provavelmente nem vão acontecer. E existe o outro que eu digo assim, que é a pessoa que ela é um estressado profissional, né? A pessoa ela está estressada na vida dela. Não é nem necessariamente uma coisa lá do passado ou uma coisa lá do futuro. Às vezes é tudo isso embrulhado no mesmo pacote, junto do que está acontecendo na vida hoje. E a pessoa está estressada. Então, qualquer coisa que faça ela se sentir um pouquinho mal traz aquele estresse todo. É que nem, por exemplo, a pessoa está com a ferida aberta, sabe? Imagina que você tirou a pele e está com a ferida aberta. Aquilo tá doendo, né? Às vezes só do vento, o jeito que o vento bate, encostou um pedaço de roupa aqui já dói, né? Porque você está estressado, você está, digamos assim, hipersensível para aquilo, então qualquer coisa dói. Então, se você é uma pessoa que se estressa fácil com tudo e com todo mundo, a todo tempo, em todo lugar, então você está sendo um estressado profissional. E a gente precisa entender as origens disso e limpar isso aí, né? Sim, e essas memórias que cada um tem, que cada um foi se construindo, nos deixam às vezes com um pé atrás, com situações. Ao mesmo tempo aqui que a Itamara colocou, esses pensamentos nos deixam muito angustiados, mas são pensamentos que para o cérebro é como se tu estivesse vivenciando aquela cena. Eu estou Uhum. pensando que aquilo aconteceu, é como se eu estivesse vivenciando no meu imaginário e o meu corpo se prepara para aquilo, né, Exato. Rafael? O nosso cérebro, ele não sabe separar o que é real do que é imaginário. Cara, para o teu cérebro, você imaginar assim, se você quer imaginar uma imagem, por exemplo, né? Se você quiser ver a porta, a fechadura da porta da tua casa, por exemplo. Se você fechar os olhos e imaginar ela, o teu sistema ele vai usar as mesmas áreas aqui do fundo dos olhos que são usadas para gerar a imagem quando eu recebo os fótons de luz aqui, né? E produzo aquela imagem, aquelas células que recebem a luz ali eu vou usar aquelas mesmas áreas para produzir a imagem que está só na minha mente. Então, cara, para o teu cérebro realmente é a mesma coisa. Ele não sabe se aquele fóton de luz entrou, se você projetou a partir da tua imaginação, você buscou algo que estava lá. Então, assim, para o teu cérebro, tudo que você imagina e o que você imagina de forma intensa, se você coloca os seus cinco sentidos naquilo, você sente o cheiro, você tenta se colocar naquela cena, para o teu cérebro é real. E ele vai produzir toda a química cerebral e corporal de acordo com aquilo, como se aquilo lá tivesse acontecendo, entendeu? Então, se você acha que você vai ser traído, você já se sente sendo traído hoje. Embora a traição nunca tenha acontecido e talvez nunca aconteça, mas você se sente assim. E você se sente uma pessoa traída e você gera toda a química de uma pessoa assim. Você passa a se comportar assim quando aquilo, na verdade, aconteceu só na tua mente. Então, assim, se você entender que você está se emocionando com os teus pensamentos o tempo inteiro, você entende que esse problema emocional que você está sentindo, seja o estresse, ansiedade, depressão, tristeza e tal, eles são reflexo
do que você está pensando, daqueles filmes que estão abrindo na tua mente, certo? Só que sobre aqueles filmes você tem controle. Não te ensinaram a ter controle ainda, mas você tem. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Você precisa assumir o controle do filme, porque se você deixar o filme rolar solto na tua mente, você não tem como não se emocionar com ele. A emoção é a consequência natural disso, né? Assim, só para finalizar aqui, Cássio, esse assunto. A minha resposta é meio comprida às vezes, né? Você me corta se eu estiver passando, Não, mas ó, nós temos que sugar o teu conhecimento. Fica à vontade para falar. é que assim, ó, por exemplo, sabe quando a gente está assistindo um filme? Você sabe que aquilo ali não é real, né? Os atores foram pagos para gravar aquela cena, alguém escreveu aquele roteiro. Na hora da gravação tem o cameraman, né? Tem alguém que está com a iluminação, alguém que está segurando o microfone, tá tudo ali. Você sabe que aquilo não é real, mas ainda assim, quando você está assistindo, você se emociona com o filme, não é? Se é um filme dramático, você chora, se é um filme de comédia, você dá risada junto, tá? Mesmo sabendo que não é verdade, mas você se emociona, né? Por quê? Porque a gente se imagina naquela cena, a gente se imagina passando por aquilo ali e aquela emoção vem como reflexo disso que eu vi. Os teus pensamentos, eles estão passando atualmente igualzinho o filme de drama que você assiste, entendeu? Não é real, mas ainda assim você se emociona. Então você tem que controlar quais filmes você está assistindo aí. E é sobre isso, né? Sim, e muitas vezes a gente se identifica ou vivenciou cenas parecidas como o filme, que os filmes são relatos da realidade, muitas vezes, né? Uhum. Então a gente Sim. vive, revive aquela cena, retraz aquele gatilho, e no fim das contas aquilo também serve para a gente explorar as nossas questões, porque o mesmo acontece com a aromaterapia, tem alguns aromas que despertam um sentimento bom, outros ruins. Então toda essa memória de cheiros, de imagens, de situações que nós vivemos, medo de doença, elas são gatilhos para nós nos analisarmos e entender por que aquilo mexeu tanto comigo. Provavelmente eu tenho Uhum. uma memória lá que não está totalmente resolvida, né? Com E se nós certeza. começarmos a falar sobre as pessoas que se estressam muito com os outros, Uhum. o comportamento do outro me estressa, o meu chefe, essa pessoa, meu colega de trabalho, essa demanda externa, aquela pessoa me estressa. O que nós poderemos falar para essas pessoas que têm dificuldades com situações dos outros que as estressam? Largue o controle. Largue o controle, sabe? Se você parar para pensar, você está estressado com o outro. Você não está estressado porque o outro fez o que fez ou porque o outro falou o que ele falou. Você está estressado porque o que ele fez é diferente do que o que você queria que ele fizesse. Entendeu? Ele está agindo de um jeito diferente do jeito que você queria que ele agisse. Se você entender que ele é uma pessoa que pensa com a sua própria cabeça, né, que toma suas próprias decisões, não vai ter estresse quando ele fizer o que ele faz, porque a pessoa é do jeito que é. O que te incomoda não é a realidade. O que te incomoda é que a realidade não é do jeito que você queria na tua mente. Só que, cara, você não decide o mundo, entendeu? Você decide o teu mundo, você decide do lado de quem você vai andar, mas você não decide como aquelas pessoas vão pensar, agir ou se comportar, né? Então você está do lado de uma pessoa, essa pessoa está te fazendo mal, né? A pessoa está te diminuindo, te ridicularizando, te criticando o tempo todo. Não adianta você esperar que essa pessoa mude, né? Você precisa falar com ela, deixar claro para essa pessoa o quanto aquele comportamento te faz mal. E se ainda assim a pessoa escolher continuar aquele comportamento, você tem que encontrar formas de talvez evitar isso, talvez evitar a pessoa, não sei, não estou dizendo que você tem que mudar de emprego, de casamento e tal, mas a gente precisa olhar para isso e entender que o que estressa a gente é porque a gente quer ter o controle sobre os outros, né? E aí o que me estressa é a minha expectativa, no fim das contas. Que você não age de acordo com o que eu queria. Agora, se eu te aceitar como você é, não tem estresse, fica tudo bem. Exatamente. A Rúbia colocou aqui, tem um perfume de amaciante que até hoje me causa o mesmo enjoo que eu tive na gravidez. Então, são memórias que ela vivenciou enquanto havia esse cheiro. Ela podia estar preocupada com algum exame, podia estar vivenciando alguma situação, e esse amaciante relembra aquela situação. Tirando do inconsciente isso pode ser mudado, né? As próprias alergias Uhum. alimentares, situações que nos causam uma comida me fez muito mal, eu não posso comer isso. Eu tenho alguma informação com esse cheiro, esse gosto, mas enquanto eu estava cheirando, sentindo esse aroma, comendo aquilo, provavelmente eu passei por uma situação estressante, passei por um Fiquei. trauma, passei por um medo. Uhum. E aí o nosso corpo ele pega aquela memória. Nós temos as memórias em ciclos também, todo final de ano, todo domingo, Uhum. uma época X do ano. É a memória do cérebro revivendo, se preparando para aquele período. Então o corpo Aham. desperta os gatilhos, tudo que está nos nossos registros. Aham.
uma pessoa que mandou mensagem recentemente, você falou dessas memórias em ciclos, né? A pessoa me mandou mensagem perguntando sobre o processo de terapia. Eu olhei, a gente já tinha uma história, né, de conversa no WhatsApp e eu nunca atendi essa pessoa, ela só perguntou e não fechou o processo, né? Aí eu fui olhar e a pessoa mandou mensagem em abril de 2022, abril de 2023 e abril de 2024. Será que é abril, né, o problema? Porque é ali que dói, né? Ela vai atrás para ver como é que é e tal, não sei o quê, mas ela não trata. Aí ela chega no abril do outro ano, cutuca aquela ferida de novo, né? Então o que que é isso, né? Alguma coisa aconteceu ali, de repente você perdeu alguém, você viveu um momento muito difícil, aquela dor tá ali, né? Então se a gente olhar de fora, a gente consegue ver o quanto isso aí é nítido, né? Mas, ó, para falar ali, a Rúbia falou, né? Eu fiquei imaginando a Rúbia ir abraçar alguém, sentir o cheiro do amaciante, começar a ficar enjoada, né? E olha só, falando da questão do enjoo da gravidez, eu vejo que, pela minha prática, assim, né? Eu vejo que, claro, existem várias coisas que estão envolvidas, mas do aspecto emocional, a mulher, quando ela enjoa muito na gravidez, assim, ela de alguma forma passa um período realmente muito difícil, assim, naquele ali, é como se ela estivesse negando aquela gravidez, sabe? Como se aquilo ela sentisse que não era adequado naquele momento. Não é que ela está negando o bebê, não é que ela não queira ter um filho, mas talvez ela não queria naquele momento, talvez ela não estava preparada para isso, talvez ela achava que naquele momento ali não era o momento certo. Racionalmente ela queria resolver outras coisas antes disso, né? E aí é como se o corpo dela estivesse tentando jogar para fora, tentando negar isso aí, né? Mas aí passa aquele período, aqueles meses iniciais, e aí a pessoa acaba, né, geralmente aceitando isso, e depois vida que segue, tudo flui, né? Perfeito. As contrariedades que a pessoa passa enquanto está grávida, como tu colocou, e às vezes expectativas, né, com relação ao marido, com relação ao ninho, o momento, o meu trabalho. Então, muitas coisas Uhum. talvez indigestas que a pessoa está vivendo, consciente ou inconsciente, como tu colocou bem, virando um Uhum. sintoma. Além de Exato. sintomas que a mãe dela pode ter sentido enquanto engravidou. Daí ela acessa, a primeira memória que a pessoa tem de quando engravida é da justamente quando a minha mãe, quando eu estava na vida intrauterina. Então, eu Uhum. acesso todas essas informações, né? Exatamente, tá tudo aí no nosso subconsciente, né? Então, eu aprendi a ser mãe com a minha mãe, né? E a primeira, como é estar grávida? Eu aprendi no momento que a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, né? Então, a hora que a pessoa, a mulher fica grávida, ela acaba conectando com isso, né? A Andressa falou, olha, é verdade, a realidade não é como queremos. É isso aí, verdade. Nós não temos. Tem até uma pesquisa que coloca que 80% das situações que nós nos preocupamos não acontecem. Né? Nossa mente Uhum, ela fica fervilhando para o nada. Daqui a pouco não uhum, aconteceu, me preparei. exato. E às vezes as pessoas vivem nessa preparação, sempre ansiosas, esperando o pior acontecer e vivem estressadas de uma forma ou outra. O que tu poderia falar para nós Desculpa. sobre os problemas financeiros, o dinheiro, pessoas que têm essa dificuldade de ganhar dinheiro, abundância, ou sempre vivem com problemas financeiros? O que está por trás dessa questão? Claro que são várias situações que podem estar envolvidas, mas na tua experiência, esse estresse financeiro, como que tu enxerga isso? Eu vejo que o estresse, o lado financeiro e o estresse, a associação dos dois, ele é causa e é consequência ao mesmo tempo, né? Porque não, é difícil ter uma coisa que deixa as pessoas mais estressadas do que a falta de dinheiro, né? Geralmente eu vejo, a gente tem dois problemas que são problemas que doem, assim, na alma das pessoas. Dois problemas, dores, assim, fortes, né? Um é de um lado profissional barra financeiro, assim, no sentido de você sentir que você tem uma carreira, que você ganha dinheiro, que você está evoluindo, crescendo, enfim, que tá dando certo. E o outro é de um lado relacionamento barra família, barra amizade, assim, né? Que é você sentir que tem alguém em quem você pode confiar, alguém com quem compartilhar a vida, enfim, né? E geralmente cada pessoa sofre uma dessas duas dores. É muito raro uma pessoa que sofra as duas de forma muito intensa e íntima, né? Geralmente a pessoa ou ela tem problemas de relacionamento e amizade, e aí ela não tem problema com dinheiro, ou ela tem problema com dinheiro e não tem problema de relacionamento, amizade e tal. Então, claro que é a regra, não quer dizer que seja sempre assim, né? Mas eu vejo que a questão do estresse faz a gente estar sempre num estado de luta ou fuga, né? Como você falou. O estresse faz eu sentir que tem algo muito ruim prestes a acontecer. E quando tem algo ruim prestes a acontecer, eu preciso reagir. Eu preciso tentar me antecipar. Eu preciso ficar num estado de alerta, como se tivesse uma guerra acontecendo e a qualquer momento eu posso levar um tiro, explodir uma bomba aqui, sei lá. Então eu não durmo, eu não relaxo, meu pensamento não desliga, eu fico sempre ligado o tempo todo, né?
tudo isso desse jeito aí. Só que o que acontece? Quando eu estou nesse estado reativo, esse estado de alerta, é difícil eu tomar uma decisão construtiva de médio para longo prazo. Eu preciso só sobreviver, né? Eu não consigo decidir algo que realmente vá ser construtivo para a minha vida, que vá construir algo que vá mudar o meu estado de médio para longo prazo e vá me levar para uma outra carreira. A gente fica no estado de tudo ou nada o tempo todo. E aí isso faz o quê? Faz a gente ter esses ciclos financeiros, sei lá, e ganhar dinheiro, e de repente perder tudo, ir lá embaixo, bater no fundo do poço de novo, ficar desesperado, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. Aí você acha uma outra alternativa e sobe um pouco e desce um pouco. Então o que a gente precisa? A gente precisa relaxar, acalmar nossa mente, estar em paz com a gente, para a gente decidir quem a gente é de verdade, para a gente decidir o que é importante para a gente construir algo sólido, algo duradouro, algo permanente, algo que me leve, que não seja só um fogo de palha, assim, né? Aquele fogo de palha, aquele que a gente acende, ele é bem forte, mas acaba de imediato, né? Que a gente possa ter algo que faça a gente viver melhor sem estar reativo a tudo isso. Só que para que eu possa focar minha atenção em algo que realmente vale a pena, eu não posso estar achando que a vida está acabando a todo momento, senão eu vou ter que só sobreviver, né? Perfeito. E o dinheiro, ele é como se fosse um leite materno da vida, segundo Bert Hellinger. E ele começa nessa relação com a mãe. Tem pessoas que ganham dinheiro, o dinheiro não fica, pessoas que não conseguem fazer dinheiro, não, ou até fazem dinheiro, mas aí tem um certo vazio, um outro vazio. Então, essa questão da energia do dinheiro, a conexão com a mãe, com o pai, eu se sentir reconhecido pelo que eu faço, muitas vezes nos bloqueia e a gente acaba, como tu colocou, né? Eu faço um dinheiro, eu produzo um certo número, um período da minha vida e é que depois eu acabo caindo. Essas Uhum. dores, essas grandes dificuldades financeiras que nós passamos, elas também servem como um certo despertar para a gente trabalhar isso. Ah, mas com certeza, né? A ideia da gente falar de autocuidado e autoconhecimento é justamente a gente parar de brigar com a gente, né? E a gente ler esses sintomas que acontecem na nossa vida, esses sinais que se repetem, né? Entender o que eles têm para ensinar para a gente usar isso como bússola para dentro de nós mesmos, né? E curar essas coisas aí do passado. Porque, cara, mãe e pai são extremamente importantes para a gente. Você não veio para a vida sabendo as coisas, você aprendeu com as experiências que você teve. Cara, mãe e pai são extremamente importantes, mesmo que tenham sido ausentes, mesmo que você seja filho adotivo, mesmo que qualquer outra coisa tenha acontecido, e não importa, isso é importante, a gente precisa lidar com isso, né? E ressignificar o jeito que essas memórias estão guardadas aqui dentro, senão a gente fica repetindo os padrões, né? Eu vejo assim, Cássio, porque eu vi na minha prática, assim, eu vejo que tem dois tipos de problema desse lado profissional, assim. Eu vejo quando a pessoa tem um problema assim mais ligado com a mãe, tipo assim, não aceita a mãe, julga a mãe, queria que a mãe fosse diferente, ou não se sente amado, alguma coisa faltou, né, na história que essa pessoa conta para ela. Ela sente que faltou alguma coisa do lado da mãe, ela sente que não é boa o suficiente. Sabe aquela pessoa que acha que nunca está pronta? Aquela pessoa que sempre, ela vai fazer uma coisa, não, mas eu acho que eu preciso fazer mais um curso, eu preciso mais isso, eu preciso aquilo. Ela sempre põe uma coisa na frente, ela acha que não é boa o suficiente, óbvio que ela acaba não conseguindo cobrar o valor devido pelo trabalho dela, porque no final das contas ela acha que o trabalho dela não vale nada, que ela não vale nada, enfim, ela não se sente segura para entregar um resultado trabalhado. E quando essa pessoa tem um problema com o pai, de não aceitar o pai como ele foi, achar que o pai foi errado, que o pai foi perverso, agressivo, que o pai abandonou, rejeitou, trabalhava demais, sei lá, essa pessoa, se ela só tem problema com o pai, né? Ela não tem dificuldade em fazer as coisas. Ela vai lá e mata no peito e diz assim, eu faço, eu consigo, eu sou capaz e tal. Ela faz mil e uma coisas, ela é boa em tudo, ela dá um jeito de ir lá, aprender, resolve, vira expert no assunto. Mas ela nunca consegue ganhar velocidade, nunca consegue ganhar altitude. Ela sempre está ali fazendo 1 milhão de coisas, mas está sempre ali meio que, parece que na linha da sobrevivência ali, assim, sabe? Porque ela não consegue ganhar essa força para seguir em frente, né? Não sei se isso faz sentido para você. Sim, sem dúvida. Tem essa relação do pai jogar para o mundo, mas a mãe também ser como se a gente fosse um foguete. O pai vai ser essa mola propulsora e a mãe também vai ser a gasolina para a gente manter essa Aham. viagem. Agora, as pessoas que também acham que devem alguma coisa para os pais e se preocupam demais, e eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar meu pai e minha mãe, eu queria encaminhar, eu não posso fazer isso, eu acabo esquecendo às vezes de mim por um amor cego, preocupado com os meus pais. Isso também é uma interrupção desse fluxo do amor e do dinheiro. Ah, mas com toda certeza, né? Eu penso assim, eu sempre gosto de trazer para a realidade da pessoa, né, Cassius? Você tem dois filhos, né?
Sim. Imagina assim, você vai lá e compra uma mochila para o teu filho ir para a escola, compra um tênis para ele ir para a escola, compra uma roupa para ele, né? Eu te pergunto, você espera que teu filho pague isso para você de novo um dia? Não. Que ele te devolva o dinheiro que você gastou na mochila que você comprou para ele, né? Que ele te devolva o valor da mensalidade da escola lá no futuro? Óbvio que não. Você está fazendo isso por quê? Você está fazendo isso porque esse é o teu papel de pai, não é? É o que você julga correto fazer como pai. Então, cara, se você está fazendo isso pelo teu filho, você está fazendo porque você está no teu lugar de pai, você está achando que isso é o certo, ele não te deve nada, né? Ele não te deve, ele não te pediu isso, você está fazendo porque você julga que é o certo. Então, se você entende que o teu filho não te deve nada, por que você vai dever alguma coisa para os teus pais, né? Às vezes a gente fica naquela assim, mas a minha mãe deixou a profissão por mim, né? Tá, mas não foi por você, não foi culpa tua. Ela fez o que ela achou que era o certo, né? Ela pode ter escolhido viver a maternidade naquele momento em vez de uma outra coisa, né? Ela tomou aquela decisão, mas a culpa não é tua. E assim, a gente não consegue às vezes dar certo na vida porque a gente está carregando esse peso excessivo nas costas, né? Porque, por exemplo, se fosse só para eu cuidar de mim e da minha família é eu, minha esposa, minhas filhas aqui, né? Fazer o que eu faço já tá legal, é o suficiente, dá para viver e dá para viver legal, né? Agora, assim, se eu tiver que levar nas costas, comprar uma casa para os meus pais, para meus irmãos, para os meus cunhados, para os meus sobrinhos, para os meus afilhados, não sei o que lá e tal, cara, eu me sobrecarrego, eu acho que não interessa o quanto eu me esforço, não vai ser o suficiente. Mas, cara, você não tem que levar todo mundo junto, você tem que cuidar de você, você pode dar o exemplo para as outras pessoas, né? Senão você não sai do lugar aí e a culpa não é de mais ninguém, né? Ninguém te pediu para fazer isso. Exatamente, e isso também abarcam outras situações, as pessoas com problema de peso, com problemas de ansiedade, compulsões, estão trazendo todo mundo junto, tentando cuidar, resolver, e isso fica uma coisa muito pesada, ao mesmo tempo que o meu sistema familiar, a minha esposa e meus filhos, ele tem precedência sobre o meu sistema antigo. Uhum. Então eu tenho que olhar para esta minha família, porque aí eu me volto para os meus pais e eu dou as costas para minha família. O Exato. meu filho fica desamparado, a minha esposa, eu vou tomar café com os meus pais todo dia, tá? Mas a minha esposa e meu filho tomando café sozinhos. Então eu Uhum. acabo negligenciando de alguma forma o meu sistema familiar que teria que ser prioridade. Por pena, preocupação, seja o que as pessoas estão passando aí, às vezes tem momentos difíceis realmente, mas tem que achar esse equilíbrio e não achar que nós resolveremos os problemas dos nossos pais Uhum. e também não achar que nós sabemos o que é o melhor para eles, né? Escolhas, Exato. conselhos, isso tudo nos tira força e nos traz peso, seja para a parte Aham. emocional, financeira, física, dores, várias E questões quando, estão envolvidas nesse movimento. e quando você quer decidir o que é melhor para os teus pais, né? Você está se colocando no lugar que você sabe mais do que eles, né? E aí o que acontece? Quando a gente se coloca nesse lugar, a gente tenta resolver nas outras pessoas um problema que para ela nem é um problema. Aí você gasta a tua energia tentando resolver uma coisa que a pessoa não quer que você resolva. Tá bem assim, entendeu? Ninguém te pediu para fazer nada disso. Aí você fica com raiva da pessoa que não segue o teu conselho, que não faz o que você quer, que não sei o que lá e tal, tal. Ela não te pediu nada disso, né? Cuida da tua vida aí que funciona melhor. Eu digo assim, cada um tem uma vida, se cada um cuidar da sua, dá bem certinho a conta, assim, né? Fecha bem certinho. Quantas famílias que eu atendo que é a filha que não consegue ficar bem porque ela vê a mãe triste. E ela acha que ela não pode ser feliz porque a mãe tá triste, que ela tá falhando como filha porque a mãe tá triste. Aí a mãe tá triste porque o outro filho tá triste ou não tá ganhando dinheiro. Então, enquanto aquele filho não estiver bem, aquela mãe não vai estar bem. Daí o filho tá triste porque o cachorro tá com problema, não sei do que lá e tal. Cara, de repente tá todo mundo numa areia movediça afundando ali assim, e se cada um cuidar de si mesmo, tudo foi melhor, né? Mas, cara, se você falou do movimento antes aí, esse movimento de eu não estar olhando para minha família, né? Eu tenho um relato para contar de constelação familiar que eu fiz meu mesmo, assim, né? No início do meu processo, lá, assim, a minha filha tinha meses, aquela pequena, né? A Uhum. minha mais velha tinha poucos meses, assim. E eu fui fazer uma sessão de constelação familiar, né? E aí, na hora de colocar os bonequinhos lá e tal, né? O que aconteceu? Eu fiquei do lado da minha esposa e da minha filha, e os meus pais ficaram lá do outro lado, um de frente para o outro, assim. Mas eu estava aqui nesse núcleo aqui, mas olhando para os meus pais, né? Aí Uhum. é justamente aquela ideia de que eu não estava aqui cuidando da minha família como se eu tivesse que proteger os meus pais, né? E naquele momento ficou muito nítido, assim, para as pessoas entender também, porque às vezes a gente fala de traumas, de dores emocionais, às vezes fica meio vago para as pessoas, então acho que contando algumas histórias fica mais fácil de entender. O que eu percebi, o que eu senti naquele momento? Que eu sentia que precisava cuidar da minha mãe. Por quê?
Porque antes de eu nascer, 2 anos antes, a minha mãe teve uma outra filha, e essa filha nasceu de 6 meses da gestação, né? Gestação de 6 meses, ela nasceu e ela viveu um dia no hospital e ela morreu. E aí o que aconteceu? Quando eu vim, né, 2 anos depois, um ano e pouco depois, eu senti toda aquela tristeza que a minha mãe sentiu, né? Eu estava lá no útero dela e senti o medo da perda e tudo aquilo, toda aquela solidão que ela estava sentindo naquele momento, né? E aí eu nasci sentindo que o meu dever na vida era cuidar dela, tirar aquela tristeza dela, aquela solidão dela e tal. Eu não conseguia fazer a minha vida dar certo porque eu senti que tinha que cuidar da minha mãe, né? Então é um caso clássico aí para a gente entender que quando tem um pacote de dor muito grande lá atrás, a gente não consegue seguir em frente porque a gente fica olhando para aquela dor, sabe? E a gente não consegue tomar as decisões que a gente podia tomar para fazer a vida dar certo. Sim, e o movimento de deixar a dor da mãe com a mãe é um movimento que não é muito simples, né, de fazer. Sim. É um movimento que às vezes a gente não concorda, não entende, ainda quero cuidar, eu ainda sinto essa dor, eu me sacrifico pela minha mãe. Tu conseguiu fazer esse Uhum. movimento no campo e depois praticando, conseguiu se voltar o teu olhar para o futuro e para tua família. Exato. Eu percebi isso na sessão de constelação familiar, né? Foi o que tornou isso explícito para mim, ficou muito nítido e muito claro. E a partir dali eu iniciei o processo de fazer esse movimento, de me observar e de usar práticas de hipnose clínica para eu poder me trazer para o presente e soltar essa dor, entender que a minha mãe é adulta, né? Ela dá conta, ela resolve as coisas dela, né? Antes de eu existir, ela já existia, já tinha resolvido muita coisa, então ela consegue, né? E esse é um exercício que às vezes não é fácil, mas ele é possível, né? E o autoconhecimento faz a gente conseguir fazer isso, né? Exatamente. Então, entrando nessa questão do autocuidado, a gente se cuidar, existem várias formas de autocuidado, melhorar a minha alimentação, praticar exercícios físicos, achar alguns horários inegociáveis de exercício, né? Algum hobby, uma gestão do tempo melhor, e as diversas terapias que nós temos aí, porque é um aprendizado contínuo, uma autorreflexão praticamente que eterna. A vida inteira nós temos que estar refletindo sobre como nós estamos. Nessas práticas de autocuidado, tu trabalha muito com a hipnose, a PNL, tem outras formações também. Esse impacto, esse refazer esse filme com a hipnose, tu conseguiria, as pessoas que têm essa dificuldade, né, muitos pensamentos negativos, isso me deixa angustiado, como que eu controlo esses pensamentos, como que eu trabalho o autocuidado em mim com a hipnose, com a PNL? Então, a ideia básica é você entender que você está se emocionando com o filme que está passando na tua cabeça. E esse filme que está passando na tua cabeça está sob o teu completo e absoluto controle. Você pode editar ele do jeito que você quiser, né? Então, a gente precisa entender de onde é que está vindo esse estresse, ou isso que está tirando você do estado de bem-estar, né? Digamos assim, e você lidar com isso, né? Seja uma coisa lá do passado, seja um pensamento do futuro, seja algo que te incomoda no dia a dia, na tua rotina, você poder tirar o poder emocional que essas coisas têm sobre você para você poder ficar mais tranquilo, ficar mais leve, poder viver melhor, né? Então, tem várias práticas que a gente pode fazer. Depois a gente pode fazer uma aqui, Cássio, para a gente fazer justamente isso, né? De trazer a gente de volta para dentro da gente e soltar um pouco isso. Mas uma palavra que você falou aí que eu achei incrível, que é assim, inegociável, né? Então, cara, o autocuidado também tem que ser inegociável. Inegociável é assim, cara, eu vou fazer que seja, vou fazer uma meditação das 7 às 8 da manhã, por exemplo. Sei lá, não interessa, que seja das 6 às 6 e meia da tarde. Não interessa o momento. Mas, cara, aquele horário ali é o teu compromisso. E você tem que ser inegociável, não pode ser cada dia quando chega na hora você pensar assim, ah, mas hoje eu acho que não, hoje eu acho que tá frio, acho que hoje eu vou fazer outra coisa, acho que não sei o que lá. Não dá, se cada vez você tiver que negociar isso com você mesmo, você vai ficar gerando estresse, você vai ficar gastando uma energia desnecessária para isso. Então, cara, tem que ser inegociável. Eu digo assim, para quem trabalha, né, tem um chefe, trabalha lá na CLT, e o chefe mandar você ir às 6 e meia da manhã estar no trabalho, você vai, não vai? Você vai dar um jeito, não interessa se tá frio, se é bom, se você quer, se você concorda, não interessa, você só vai. Cara, porque se você faz isso pelo outro, por que não faz isso por você? Né? Por que você não cria uma rotina, um hábito ali, em que você possa realmente fazer algo que te faz bem? Porque essas práticas de autocuidado, Cássio, eu vejo assim, é que nem limpar a casa, sabe? Cara, você vai lá, limpa a casa, você varre o chão, passa pano, deixa tudo limpinho e tal. Aí, então agora a casa tá limpa, agora beleza, nunca mais vou ter que limpar na vida?
Óbvio que não. Por mais que você não jogue sujeira especificamente na casa, mas ela suja. Ela suja do vento que entra pela janela, ela suja de você usar, respirar, sei lá, ela suja, não interessa. Suja, só suja. Então, cara, é uma coisa diária, você tem que fazer sempre, é que nem tomar banho. Tomei banho hoje, vou ficar um mês sem tomar banho. Não vai dar certo, você vai ter que tomar outro banho, né? Então, você tem uma prática de autocuidado, você tem que ver o que faz sentido para você e colocar uma coisa na tua rotina, igual o banho, igual escovar os dentes, igual limpar a casa, igual fazer qualquer outra coisa, ir pro trabalho, né? Tem que ter um momento que é só teu. Porque se você não tem um momento que é só teu, né? Autocuidado, que é cuidar de mim mesmo, né? Eu sempre cuido dos outros, eu sempre faço o que os outros querem, eu sempre me dou para os outros, mas eu vou me deixando de lado. E se você não se priorizar, ninguém vai te priorizar. Exatamente. E as pessoas, os pacientes, têm muita resistência em procurar ajuda, até mesmo em fazer uma consulta, né? Vários pacientes acabam adiando, desmarcando, eu acho que eu não preciso. Aquela resistência inconsciente, né? Vai adiando, 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 porque é difícil, tem que ter muita coragem para te querer fazer essa mudança e tu identificar que tu precisa dessa mudança. Quer dizer, a minha rotina, o meu estilo de vida, a forma que eu estou vivendo, daqui a pouco está me deixando assim. Como é que eu vou conseguir fazer algumas mudanças? Que ferramentas eu posso buscar para enxergar melhor e fazer essa modificação da minha rotina para que eu tenha um resultado diferente com o meu corpo, com a minha mente também. Então, essas resistências que nós temos são até mesmo proteções. As pessoas não querem enxergar, não querem ver ou fingem que não estão vendo. Nós tivemos um Uhum. momento agora na pandemia que muitas pessoas tiveram esse tempo em família, conseguiram ter um tempo sozinhos, pessoas que conseguiram, né, teve aquele afastamento, aquele momento que as pessoas não podiam se encontrar, e muitas pessoas me relatam isso, na pandemia, no coronavírus, eu consegui ter um tempo para mim, eu consegui me olhar, eu consegui fazer algo, uma coisa que teve que acontecer para mostrar algo para essas pessoas. E muitas vezes, se não tivesse a pandemia, né? Se não, uma outra paciente minha que rompeu o ligamento do ombro, só com esse ombro rompido que eu parei de fazer tudo que eu fazia. É como se o corpo tirasse, o universo tivesse uma mensagem para todo mundo, seja com uma pandemia, Uhum. com uma doença, com um sintoma. O que esse sintoma, essa situação está querendo me mostrar e como que eu posso olhar para isso? Como que eu acho esse tempo só para mim? Né? Seja de uma meditação, como tu colocou, e mesmo uma busca por terapias para tentar, com o auxílio de um profissional, gerir melhor essas situações estressantes. Ah, com toda certeza, né? A ideia de buscar terapia, as pessoas, né, algumas pessoas têm a ideia de que só vai buscar terapia quem tem algum problema emocional, né? Ou quem é louco, algo desse Sim, tipo, assim, né? E, cara, eu vou dizer, problema todo mundo tem, meu filho. Todo mundo tem, não conheço ninguém que não tem problema. Eu tenho, garanto que você tem, todo mundo tem todo problema, mundo. né? Todos os A terapeutas, questão, inclusive, têm vários traumas, né? pois é, a gente se torna terapeuta para tentar se curar, não é? Nesse caminho de Exatamente. autocura, a gente encontra ferramentas que são tão legais que você vira um porta-voz daquela ferramenta e diz, cara, que massa, eu quero compartilhar isso aqui, né? Sim. Mas, assim, ó, terapia não é para quem tem problema, é para quem quer resolver os problemas que tem, entendeu? Todo mundo tem problema. A questão é, você quer continuar fazendo de conta que tá tudo bem e descontar isso na tua família, continuar machucando as pessoas perto de você, continuar repetindo os ciclos doentios, né? Você quer fazer isso? Você pode fazer isso, é um direito teu. Agora, se você não quiser fazer isso, cara, tem muita gente preparada para poder te ajudar com isso aí, para realmente te ajudar a ver o que você não está vendo. E não é porque as pessoas são mais inteligentes que você, não. É porque elas se esforçaram, se prepararam, se dedicaram para ver o que você não está vendo, né? É que nem assim, eu dou um exemplo, Cassius. Meu pai tinha um Brasília velho. O Brasília era 79, né? Eu nasci em 87, imagina, o Brasília já era velho quando eu era pequeno. Aí o Brasília dele era amarelo ainda, na época dos Mamonas Assassinas, sabe o que é Sim. Brasília amarelo? Aí o que aconteceu? O Brasília sempre estragava, porque ele também já não dava muita manutenção, ele amarrava com arame, ele meio que dando um jeitinho no carro, o carro ia. Brasília era tudo simples, assim, a gente via as coisas, né? Aí uma vez o carro estava fazendo um barulho muito estranho numa estrada de chão que a gente estava indo. E ele parou numa oficina que tinha na beira da estrada. Aí ele parou e disse pro mecânico assim: o carro tá fazendo um barulho estranho aqui, um negócio esquisito. O mecânico falou assim: não, pode ligar ele lá. Aí ele foi lá atrás, deu uma olhada, disse assim: acelera. Aí ele fez assim: tá, pode desligar. Falou, não, o problema é no parafuso X que tá não sei aonde, debaixo de não sei o que lá e tal. Ele pegou uma chavinha, deu duas viradas de um lado, uma apertadinha no outro, e falou assim: pode ligar que vai dar certo. Cara, e deu, entendeu? Esse mecânico é mais inteligente que você,
ele não é mais inteligente, mas ele tem mais experiência naquilo ali, ele estudou para aquilo ali. Para você é só um barulho estranho, para ele consegue ver o motor funcionando, ele sabe onde é que está aquele barulho, né? Então o terapeuta é esse mecânico que pelo ronco do motor a gente muitas vezes sabe onde é que está o problema, né? E a gente pode ir lá fazer um ajuste, às vezes é um ajuste pequeno, num parafusinho aqui, numa pecinha ali, que vai te ajudar a viver melhor sem aquele barulho estranho, sem o medo de que o carro vai pifar a qualquer momento, para você poder viver melhor, né? Exato. Deixa eu só ler aqui que a Rúbia falou, ó, como vivi em um ambiente de certa forma violento, pelo fato do meu pai ser alcoólatra, eu carreguei essa responsabilidade de cuidar da minha mãe para, de alguma forma, acalentar o sofrimento dela. Então, mais ou menos o mesmo caso que eu falei ali, né? É isso aí. E aí, Tamara perguntou aqui, quais estratégias para reduzir o estresse e melhorar a nossa vida, acredito eu, né? Quais estratégias? Vai ter várias aí, mas a primeira delas é ter um tempo para você, ter esse momento de você esquecer do mundo e ser inegociável o teu momento, esse é o primeiro. Buscar ajuda profissional, né, de pessoas que possam te ajudar com isso aí, também é muito importante, tá? E depois de falar de mais algumas, eu vou fazer uma prática também. Sim, porque cada pessoa, dependendo do momento, eu preciso de um exercício, preciso sair de casa, preciso fazer um curso, preciso estudar, fazer a terapia em conjunto, mas cada pessoa precisa de algo em momentos diferentes. E provavelmente é algo diferente do que ela está fazendo, da forma que ela está vivendo, né? Estou vivendo muito Exato. estressado, opa, vou ter que repensar e analisar essa situação, ou para que eu perceba isso de outra forma, ou para que eu consiga realmente modificar essa minha realidade. Uhum. A Zelinda falou que gostou da Brasília Amarela. Sim, Ah, sempre cantava a música. Aquela Brasília tinha muita história para contar. E eu acho legal falar, aproveitando já que a gente trouxe o assunto, a gente está falando de estresse, Cássio. Vou dar um exemplo aqui, mais uns casos da Brasília, já que a gente falou, que eu acho que tem sim. tudo a ver com isso. Porque assim, ó, o problema não é o que acontece na vida real. O problema é como você lida com o que acontece, entendeu? Então eu vou dar um exemplo. Essa Brasília do meu pai, eu já falei que ele não cuidava muito bem dela, né? Tipo, deixava lá. Aí o que aconteceu? A parte de baixo do assoalho foi enferrujando. Foi enferrujando. Aí o banco do passageiro ia quase caindo, porque ele estava meio caindo do assoalho ali, né? Sim. Aí o que meu pai fez? Ele foi lá e colocou umas tábuas de madeira para a gente não cair do carro enquanto o carro estava andando. Então, quando ia estrada de pó, o pó entrava por baixo daquilo ali e ia tomando conta dentro do carro, né? Sim. E quando saía dia de chuva, a chuva entrava por baixo. Aí, às vezes, a gente ia para aula e ele tinha um outro carro também, que era o carro bom, digamos assim, né? E aí a Brasília Amarela era o segundo carro, né? O carro dele ir pescar e tal. E às Sim. vezes a gente ia para aula em dia de chuva, né? E tinha que ir com a Brasília por algum motivo. E aí a gente ia, passava nas poças de água assim, tinha que ir de bota de borracha, sabe? Porque sujava, não chegava na escola com a calça toda suja. Cara, mas aquilo era extremamente divertido, sabe? Passava na poça d'água, levantava o pé e tal. Então, o que eu quero dizer assim, não é o que acontece, mas é como a gente lida com o que acontece, entendeu? Quanta gente já está passando por essa experiência de, meu Deus, meu carro furado, tá caindo, não sei o quê, que perigo. E a gente estava se divertindo, sabe? Uma vez, o Brasília, o motor é atrás, né? E aí a gente consegue acessar o motor do carro por dentro do carro. Você tira a tampa do porta-mala e acessa. Uma vez a gente foi sair da pescaria e aí o carro, a hora que o pai foi acelerar, arrebentou o cabo do acelerador. É um cabo de aço que vai lá Sim. do pedal até lá atrás, né? E arrebentou. E a gente estava no meio do mato, não tinha como sair de lá com aquele negócio e tal. Aí meu pai foi lá, eu devia ter uns 9 anos de idade, eu acho. Aí ele pegou, tirou a tampa do porta-mala, aí eu fui em cima do banco de trás e disse assim, ó, tá vendo esse negocinho? Tinha um ferrinho que vinha pro lado, assim, falou, tá vendo esse negocinho aqui? Esse aqui é o acelerador. Se puxar pra cá, acelera, tá bom? Tá bom. Então, beleza. É o seguinte, quando eu disser pra você acelerar, você acelera. Quando eu disser pra você parar, você solta. E, cara, a gente andou uns 10 quilômetros, assim, sabe? E Sim. ele dizia assim, acelera agora! Daí ele tirava o pé da embreagem, eu acelerava e o carro ia. Aí agora eu vou trocar de marcha, solta aí. Ele tirava o pé da embreagem, né? Ele botava o pé na embreagem, colocava a marcha e eu acelerava de novo. Cara, foi super divertido. Eu tô aqui quase 30 anos depois contando essa história e dando risada. Então, o que eu quero dizer assim, convidar, né, as pessoas a olhar com mais leveza para as coisas que acontecem na vida, sabe? Tirar o peso daquela coisa, nossa, meu Deus, o carro estragou e tal. Uhum. Não, deixa a vida fluir, as coisas sempre dão certo no final, né? Sim, e essas histórias que às vezes não dão certo, que nos estressam, é justamente as histórias que nós mais lembramos, que nós mais contamos aos amigos, né? Uma viagem que deu problema, não consegui passar, o carro estragou. Essas memórias que nós contamos com tanto entusiasmo, que nem tu relata aí, talvez naquele momento até gerou uma certa tensão, mas a ideia é a pessoa no momento já lidar e entender com aquilo, entender que aquilo Uhum. daqui a pouco vai se resolver, porque no futuro, provavelmente, a pessoa vai contar as histórias.
né? Eu me lembro em momentos do quartel também, quando nós estávamos lá no campo, muitas situações, o que que eu estou fazendo aqui? E agora as histórias que eu mais conto e repasso das situações estressantes, do cansaço, do não dormir. Naquele momento foi uma coisa muito forte. E agora a gente conta, a gente revê essa história de outra forma. É uma forma de ressignificar. Só que o desafio é justamente no momento estressante, no trauma, naquela situação, a pessoa tentar encontrar esse equilíbrio, né? Uhum. Pegando o exemplo, né, do Brasília, que estragou e tal, e que o cabo do acelerador não funcionava, né? O normal é você pensar assim, meu Deus, estou ferrado agora no meio do mato, 10 quilômetros distante de qualquer lugar, nem celular tinha naquela época, não tinha para quem ligar, né? Sim. Sei lá, não sei o que eu vou fazer. Mas a questão é você olhar de outro jeito, porque você olhar assim, cara, eu posso ir para casa, mesmo que seja de um jeito improvisado, de um jeito esquisito, de um jeito estranho, mas eu estou conseguindo resolver, né? Então a gente poder olhar para isso e trazer esse olhar aqui agora para a tua vida, você que está assistindo a live aí agora, né? Tem duas formas de se olhar para o que está acontecendo agora. A primeira é dizer assim, meu Deus, pode dar errado. Meu Deus, eu ainda não tenho o dinheiro que eu queria. Meu Deus, eu ainda não tenho o relacionamento que eu queria. Nossa, aquele negócio é perigoso e tal. Ou você pode olhar e dizer, cara, até que estou dando conta, não é? Você está dando conta, não tá? Não tem dado certo até aqui? Às vezes você olha para o que falta, mas se você olhar a vida, a pessoa que você era 10 anos atrás, será que você imaginava que você ia estar vivendo a vida que você vive hoje? Será que há 10 anos atrás você imaginava que você está morando na casa que você mora hoje, ia ter o carro que você tem hoje, ia ter os filhos que você tem hoje? Sabe, às vezes você está cheio de bênçãos na tua vida aí, que hoje você olha e diz assim, só é, né? Mas você não está olhando para tudo isso. Então, assim, cara, você já viveu coisas extremamente estressantes, desesperadoras, terríveis, parecia que o mundo desmoronou na tua frente. E ele não desmoronou. A vida continuou, você deu um jeito, você achou uma solução criativa, uma solução apareceu de um lugar que você nem imaginava, mas ela apareceu, né? Então, assim, por que você acha que agora é o fim do mundo? Né? O mundo não vai acabar, não, fica tranquilo, tem muita coisa pela frente aí. Confia no teu processo, né? Na tua capacidade de achar soluções criativas para as coisas aí que vai dar tudo certo. Sim, e além de tu não conseguir ver, às vezes, o que tu já conquistou, essa insatisfação permanente que algumas pessoas têm, e às vezes vão buscando a felicidade de fora para dentro. Quando eu tiver tal carro, eu vou estar feliz, quando eu tiver o corpo assim, eu vou estar bem. É uma insatisfação, às vezes, tão permanente que a busca ela se torna incessante e a pessoa não consegue se completar nunca. Até que ponto essa busca por uma evolução pode ser prejudicial para as pessoas? Pois é, sempre, né? Eu vejo assim, Cassius, eu atendo gente de tudo que é idade, tudo que é classe social, tudo que é condição financeira, eu acredito que você atende também. E uma coisa que eu vejo assim, os problemas são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Não interessa a idade, a classe social, o problema é sempre aqueles problemas emocionais que muitas vezes vêm de infância, né? Então eu vejo assim, cara, as pessoas vendem pra gente a ideia de que a vida é tipo uma escada, né? Que você vai subindo os degraus, assim, e aí vai chegar um dia que você vai estar completamente feliz e vai poder desfrutar disso, né? Então eles vendem a ideia de que os degraus são você fazer uma faculdade, sei lá, passar no concurso público, ou se estabelecer profissionalmente, casar, ter um filho, comprar uma casa, não sei o que e tal. E vai ter um dia que você vai estar pleno, realizado, feliz, né? E para muita gente, esse patamar que eles acham que é a chegada, para muita gente é a aposentadoria, né? A pessoa trabalha no CLT, fica 30, 40 anos no mesmo emprego e tal, e aí acha que quando eu me aposentar vai ficar tudo bem. E aí a pessoa se aposenta e, cara, falta tudo, muita gente entra em depressão por isso, né? Então, o que eu quero dizer, se você entende que não interessa qual nível do degrau você está, sempre tem algo a mais para você subir. Você comprar um carro de 100 mil, você quer um de 200. Você comprar uma casa, você quer uma casa na praia também. Se você comprar não sei o que, você quer outra coisa. Porque hoje você diz, não, se eu comprar uma casa eu vou estar bem. Mas você fala isso porque você não tem aquela casa. Se você tiver aquela casa, você vai querer outra, né? Porque você não é aquela pessoa. Isso é humano, né? Então, se você entender que sempre vai ter um degrau a mais que você quer ir, um outro lugar que você quer ir, você entende que você precisa aprender a viver aqui onde você está. Mesmo sentindo que falta alguma coisa. Mas tem muita coisa que você já tem. E aí você poder relaxar com isso, entender que sim, é bom você almejar ter mais, isso te faz crescer, te faz, de alguma forma, dar passos mais arrojados, criar um futuro mais legal, você não ficar estagnado, né? Mas isso não pode ser maior do que você, isso tem que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio é o autocuidado, essas práticas de internalização, essas práticas de será que isso vale a pena? Será que eu não estou indo longe demais e tal? Essas práticas vão trazer resposta, porque não tem um certo ou errado para as pessoas, tem o teu certo e o teu errado. Ninguém vai te dizer qual é o teu certo. Só você tem que achar aí dentro, né?
Sim, perfeito, exatamente. Então, o que que nós poderíamos fazer de exercício? Estamos chegando aí 9h20, quase 1 hora de conversa. O Meu pessoal Deus. pode colocar aí algumas questões. O que que mais estressam vocês? O que que mais tira vocês do sério? É a saúde, a parte Não financeira? É algum dá para familiar? escrever aqui o marido ou a esposa não conta, tá? Isso não vale. Não vale. Exato. As mulheres nessa era moderna que tem que empresárias, boas mulheres, boas mães, uma demanda enorme, uma cobrança enorme. Essas situações elas também acabam que a pessoa não consegue delegar, faz tudo, abarca tudo e fica muito pesado. Aqui a Andressa colocou, ó, o que mais me estressa é o marido. Não vale, Passa Andressa, muito. não vale. O casamento ele é uma terapia diária, né, pessoal? O outro desperta em nós o que nós precisamos daqui a pouco trabalhar, evoluir, nós despertamos no outro, é vice-versa. Aí tem que tentar essa comunicação, as linguagens do amor, tentar perceber o que está deixando mais desconfortável. Está equilibrado esse relacionamento, a quantidade de movimentos que eu faço pelo meu marido, pela minha família, está sendo retribuída, alguém está dando demais. E às vezes a pessoa que está dando demais, ela tem que parar de dar, senão o outro também não consegue retribuir. Ela faz Exato. demais, fica com as mãos limpas, porque eu faço tudo, eu que resolvo Uhum. tudo, e ao mesmo tempo se sentindo, né, tá me devendo isso. Então, às vezes a pessoa tem que parar um pouco de fazer para que o outro possa começar a tentar retribuir. Esse equilíbrio é fundamental. E para quem faz demais é desesperador só a ideia de imaginar parar de fazer, né? Sim. Porque quem faz demais meio que está comprando a atenção do outro a partir do que faz. E essa pessoa sente que se ela parar de fazer, o outro vai perder o interesse, o outro vai, sei lá, né? Que ela não tem valor, ela em si. O valor tem no que ela faz. Se ela parar de fazer, ela vai perder o valor. E talvez essa pessoa precisa realmente de parar um tempo de fazer as coisas para ela entender que ela é valiosa, que o outro valoriza ela também, não só o que ela faz. Porque talvez ela não deu a oportunidade do outro poder valorizar ela, porque ela está sempre fazendo. Então, ele reconhece o que ela faz e ela acha que ele só está valorizando os feitos, e não ela. Mas talvez ela tenha que parar um pouco para isso. E muitas vezes, quando a pessoa não para por conta própria, né, Cássio, a vida para ela, né? Quebra um pé, quebra uma mão, faz um negócio lá, tem que ficar internado, tem que depender de alguém até para ir no banheiro, né? Para que você aprenda a receber um pouco, né? Para que você entenda como que é esse movimento e equilibrar isso, né? Exatamente, tu volta a ser pequeno, tu se reconecta com a tua essência muitas vezes nas grandes dores da vida, né? O André colocou aqui, tudo começa com o autoconhecimento, como ter mais consciência. Então, André, consciência, né? Eu vejo que a palavra vem de se tornar consciente, né? Ter consciência é estar consciente. Então, estar consciente é você saber o que está rodando aí dentro da tua cabeça, você observar os teus pensamentos, né? O Carl Jung ele tem uma frase que ele fala assim, ó, até você se tornar consciente, o inconsciente vai guiar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Cara, isso é muito poderoso, né? Então, cara, as coisas que estão no teu subconsciente vão fazendo você tomar decisões, agir de determinada forma, e você repete padrões, você faz as mesmas coisas sempre, e você chama isso de destino porque você não está consciente. Então, você precisa se tornar consciente daquilo que está acontecendo, né? Então, se tornar consciente é você observar. O Eckhart Tolle, né, que tem vários livros publicados aí, ele parte da ideia de que quando você pensa alguma coisa, existe um eu dentro de você que gera o pensamento. Ele diz que é a nossa mente gera o pensamento. É como se fosse um eu teu que gera o pensamento. Aí ele fala assim, mas quem gera o pensamento não é você, né? Então ele fala assim, você tem que se colocar numa posição de observador, como se pudesse sair um pouco de dentro disso e ver quem é que está gerando esse pensamento, sabe? Quando você pensa assim, meu Deus, o meu marido não me valoriza, né? Aquele pensamento surgiu. Aí você dá um passo para trás e olha de fora assim, mas quem é que está gerando esse pensamento? Quem é essa pessoa que trouxe esse pensamento do meu marido não me valoriza? Por que essa pessoa falou isso, né? Aí você se coloca, analisa a tua vida como se fosse uma terceira pessoa, né? E você vê, é muito mais fácil arrumar solução para a vida dos outros do que para a nossa, né? Quando a gente se coloca em terceira pessoa, a gente consegue ver a nossa vida como se fosse de fora, né? Então, para responder a tua pergunta, André, eu vejo que para você ter consciência de quem você é e do que está rolando dentro de você, você precisa encontrar uma ferramenta que te interiorize.
Porque você não vai achar consciência fora. Você não vai achar consciência num livro, você não vai achar consciência em outro lugar. A consciência é estar consciente do que acontece dentro de você. Existem técnicas aí que vão te ajudar a observar de outras formas, né? Mas você precisa se interiorizar, né? Então, como você pode fazer isso? Buscando terapias que te ajudem com isso, buscando Cássius lá para ele te ajudar a entender, né, com constelação familiar, com a microfisioterapia, com tudo que ele faz lá, te ajudar a entender o que são essas coisas que estão aí no teu passado, no teu inconsciente, que estão interferindo na tua vida, nas tuas decisões, fazendo os padrões repetir, né? Você pode procurar hipnose, numa regressão, encontrar o que tem aí dentro de você que está fazendo você repetir esses padrões, né? Você pode fazer meditação, só silenciar a tua mente, buscar respostas dentro de você, né? Tem 1 milhão de formas, né? Mas o primeiro passo é você decidir que você quer isso, né? E aí você encontrar a forma que você sente que conversa com você, tá bom? E tem uma forma bem bacana você participar do nosso curso lá, né, Cássio, lá em Santo Ângelo, que a Exato. gente vai estar juntos 2 dias inteiros aí, basicamente trazendo consciência sobre tudo isso que está aí, né, mudando, né, os botõezinhos que estão sendo ativados dentro de você, que te levam para estados emocionais que parecem que são aleatórios, mas não são nada aleatórios. Então, cara, são 2 dias inteiros, sábado e domingo, o dia todo, para você ter consciência. Então, fica aí o convite, já reserva a vaga aí, que não tem muitas vagas lá e vai ser um prazer a gente estar junto aí. Sim, o pessoal está confirmando. E as nossas inconsciências, como tu colocou bem, elas vão nos guiando e a pessoa vai achando, não, eu que fiz essa escolha. Muitas vezes é uma escolha inconsciente. É uma coisa tão protegida que mesmo eu me engano do que eu estou fazendo, né? Então, quanto mais Uhum. coisas, mais informações eu tirar do meu inconsciente e eu estou presente, eu estou consciente, eu fico mais atento, eu fico mais conectado com o agora. Uhum. Então, todas essas ferramentas que tu citou, a hipnose, as terapias, tudo isso traz informações e tira as memórias do nosso inconsciente, né? E é uma prática É. diária. Uhum. Como tu falou, além das terapias, existem as meditações, os exercícios, eu estar mais consciente do que eu estou fazendo. Então, fica esse convite do curso aí, pessoal. Vão ser 2 dias fantásticos, né? O Rafael vai estar atendendo também, dia 25 e 26 de maio, dia 27 na segunda-feira, ali no meu consultório. Ainda também tem alguns horários na parte da manhã, de tarde, eu acho que já preencheu. Então, atendimentos com o Rafael aqui em Santo Ângelo, o pessoal me procura no meu arroba, no arroba do Rafael, a gente vai conversando. E, Rafael, o que tu poderia passar, então, para esse pessoal que está estressado, seja com o marido, com dinheiro? Que ferramenta, que exercício tu vai trazer para nós hoje? Beleza, bora lá. Já que a gente tem os dois temas da live hoje, né? O autoconhecimento, o autocuidado e o controle do estresse, né? Eu vou fazer os dois juntos. Vou começar primeiro com esse autoconhecimento, esse autocuidado, a gente silenciar um pouco a mente e depois a gente fazer um processo para soltar um pouco esse estresse e a gente poder ficar tranquilo. Beleza? Bora lá então? Então Perfeito. vou convidar todo mundo aí para fechar os olhos, fazer uma respiração bem profunda. Eu quero que você só deixe seu corpo relaxar. Deixe teu corpo relaxar. Não tem um jeito certo, um jeito errado. Teu corpo sabe fazer isso. Deixa ele relaxar. E sinta como se essa cadeira onde você está deitado, esse sofá, essa cama, como se ele fosse aprofundando, como se fosse caindo em câmera lenta. Deixa aí, deixa aí. Só você sabe o quanto é importante encontrar esse processo dentro de você. Eu quero que você imagine que você está descendo uma escada agora, gigante, uma escada bonita. Eu quero que você vá descendo essa escada, e à medida que você vai descendo essa escada, eu quero que você sinta que você vai tirando as suas roupas. Imagina você tirando as roupas, todas elas. Vai tirando. Vai soltando mochilas, acessórios, calçados, vai deixando para trás tudo isso aí que não é você. São coisas que você carregava, como se fosse você, mas que agora você entende que não é você, são só coisas. Vai soltando isso. E à medida que você vai soltando isso, eu quero que você possa soltar aqui agora também todos os personagens que você usa ou já usou para viver essa vida. Solta todos os personagens, o personagem filho, o personagem companheiro, companheira, o personagem pai ou mãe, se você for. Solta o personagem profissional, solta o personagem aluno lá da escola primária que você ia. Solta o personagem amigo, amiga. Quando você solta todos esses personagens, o que sobra aí dentro? Quem é você antes disso tudo acontecer com você? Eu quero que você vá se reconectando com o que tem de mais profundo e verdadeiro aí dentro. Quem é você? Se tirar tudo isso que você define como sendo você, a profissão, a família, o status, o que sobra aí dentro? Vá reencontrando isso que tem de mais profundo e verdadeiro aí dentro.
Eu quero que você sinta que você pode expandir essa consciência de quem você é. Como se fosse uma bola de luz que está no teu peito. E sinta que ela vai expandindo e crescendo. E sinta que essa consciência de quem é você vai ficando maior. Vá fazendo essa consciência crescer mais e tomar conta dos seus ombros. E sinta que ela vai subindo mais, ficando maior. Vai tomando conta da tua cabeça, da tua barriga. Sinta ela ficando grande. Sinta que ela vai descendo para a tua cintura, as tuas pernas, os pés. E você fica todo dentro dessa bola da sua consciência. Eu quero que você sinta como é você poder se olhar aqui dentro. Eu quero que você sinta que à medida que essa bola foi crescendo, ela foi empurrando para fora dela um monte de barulho, um monte de confusão, um monte de gritaria. Eu quero que você observe essa coisa aí fora. E veja essas coisas tentando entrar aqui dentro dessa bola de energia, que é a tua consciência, mas que essas coisas não entram. Eu quero que você veja toda essa confusão aqui fora. E veja que tudo isso aí é a tua mente fazendo barulho. A tua mente querendo te proteger de alguma coisa, a tua mente querendo te deixar alerta, te fazendo ficar com raiva de alguém, a tua mente te fazendo se sentir injustiçado, com medo, ou ela te fazendo se sentir estressado. Eu quero que você olhe para tudo isso e eu quero que você escolha silenciar essa mente aqui de fora. Você pode fazer isso. Você vai encontrar aí dentro de você a forma de fazer isso. Eu quero que você sinta que todo aquele barulho, aquela confusão acaba. Sinta que acaba. Você pode sentir isso acabando. Deixa aquilo desaparecer, é a tua mente. Você é o dono do processo. Sinta que tudo silencia. Eu quero que você olhe em volta agora e veja um campo bonito, verde, espaçoso. Quero que você vá caminhando nesse campo com essa consciência com você, sentindo os pés na grama, sentindo o cheirinho gostoso de liberdade. Eu quero que você imagine que você vê uma flor e que você pode se abaixar e cheirar essa flor. Olha o cheiro que essa flor tem. Eu quero que você entenda que agora, sentir o cheiro dessa flor é estar consciente. Se tornar consciente de um processo não é algo que você busque fora, mas é algo que você observe acontecendo. Agora você está consciente do cheiro da flor. Agora você está consciente das sensações desse ambiente. Foque nisso. E cada vez que a tua mente te tirar disso, faça um processo de voltar para esse jardim, de se reconectar com você, de soltar tudo isso. Você está bem, você está em paz, você está tranquilo. E sentindo esse sentimento gostoso que você sente aqui agora, eu quero que você imagine que aqui nesse jardim onde você está, você pode abrir um portal mágico. E dentro desse portal mágico, eu quero que você veja aquelas pessoas ou situações que te estressam. Fecha o portal rapidamente. Volta para o jardim. Sente o cheirinho da flor. Caminha mais um pouco. Vê se tem uma outra flor de outro cheiro. Cheira outra. Como é que é a diferença do cheiro entre elas? Quero que você vá sentindo o gosto que tem na tua boca enquanto você está aqui. Como isso é relaxante. Agora abre o portal de novo e veja as situações que te estressam. Fecha de novo esse portal. Volta a caminhar pelo jardim. Olha que jardim gostoso. Seja consciente do brilho do sol no teu rosto. Vai caminhando, caminhando. Quero que você abra o portal de novo e veja as coisas que te estressam. Fecha de novo. É isso. Vai caminhando mais leve. Agora abra mais uma vez. Fecha, abra, fecha, abra, fecha. Agora abre e deixa aberto. Agora eu vou contar de 3 até 0. E no 0 eu quero que você mergulhe nesse portal e leve essa mesma consciência, essa mesma paz de espírito, essa sensação boa aqui, lá para aquela cena. Eu quero que você se veja vivendo aquela cena, mas sentindo a mesma coisa que você está sentindo aqui, porque você pode. Então vai. 3, 2, 1, 0. Mergulhe no portal. Eu quero que você se veja aqui agora naquele ambiente que antes te estressava. Eu quero que você veja essa consciência, essa bola de luz que veio com você, expulsando aquele barulho mais longe de você. Criando um campo seguro ao teu redor, onde você pode respirar. E aqui nesse campo seguro, você sente o cheirinho daquelas flores, você sente que aquela portal continua aberto, trazendo energia gostosa daquele jardim de quem você é de verdade. E você se sente leve, livre, fluindo em paz. Eu quero que você veja que agora você pode olhar para essas pessoas, eu quero que você veja que o que elas falam tem menos importância. Eu quero que você olhe agora e veja aquelas pessoas, talvez aquelas pessoas que você tem medo delas. Eu quero que você veja aquela pessoa que você acha que tem poder sobre você, aquela pessoa que você acha que é muito ruim, que você se sente intimidado diante dessa pessoa. Quero que você olhe para essa pessoa e imagine essa pessoa diminuindo de tamanho. Imagina ela ficando pequena. Imagina ela ficando assim, como se tivesse uns 10 centímetros de altura, bem pequenininha. Agora imagine essa pessoa usando uma roupa de palhaço. De verdade, imagina como seria essa pessoa usando uma roupinha de palhaço. Imagina essa pessoa com uma
maquiagem toda borrada. Imagina essa pessoa usando um cabelo muito louco, assim, um chapéu de coroa de abacaxi, talvez, um batom borrado até nos dentes. Eu quero que você olhe para essa pessoa, imagina ela falando com uma voz condizente com essa alturinha, assim, tipo a voz do Alvin, os esquilos, sabe? Fala assim. Agora escuta essa pessoa aí que te dava medo, desse tamanico, com essa roupinha de palhaço, falando assim, falando aquelas coisas que te incomodavam. Eu quero que você escute ela falando. E veja que tipo de sentimento isso desperta dentro de você. Veja como você não precisa reagir, não precisa brigar, você pode só deixar acontecer, porque você sente que você está seguro, você está em paz, você está tranquilo, está tudo leve, está tudo bem. Eu quero que você se veja crescendo agora como se isso te desse uma força extra, você fica grande, você fica forte, você fica poderoso. Eu quero que você olhe para a vida agora, eu quero que você veja todos os desafios que você tem para vencer daqui para frente. Eu quero que você olhe todas essas coisas que estão na tua frente. Eu quero que você veja que você não tem que pedir para essas coisas ser menores. Você é que tem que se tornar maior. É assim que é o processo de crescer. Escolha se tornar maior. Entenda que você pode. A tua energia é limitada. Você está conectado lá em cima com Deus, o universo, o céu, enfim, com o que você sentir, a fonte. Eu quero que você sinta que essa energia te torna grande e veja que aquele obstáculo que parecia intransponível para você, agora ele parece pequeno, mas não porque ele diminuiu, porque você cresceu. E sinta como é você poder escolher olhar a cada dia mais para dentro de você. E poder escolher olhar a partir de agora, em vez de dar foco para o que te preocupa e te dá medo, você dá foco para aquelas qualidades, para aquelas potências que você tem, para aquela força, para aquela vida, para tudo aquilo que te torna grande. E você possa se sentir cada vez mais seguro. E a partir de agora, cada vez que algo que te estressa for acontecer, você poder se sentir assim leve, seguro, tranquilo e sentir que você está seguro, está bem, e é muito maior do que isso. Então agora eu quero que você vá trazendo esse sentimento com você, e eu vou contar de 1 até 7, e no 7 você pode abrir os olhos. Então vai voltando em 1, em 2, vai voltando mais, em 3, vai voltando em 4, sentindo cada vez melhor, 5, vai voltando, 6, voltando mais e mais, e 7. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta aí. Muito bem, o pessoal vai comentando o que sentiu nesse exercício. Um Maravilha. caminho longo, um caminho interessante, né? Maravilha. Comenta aí, galera. Comenta aí que a tua percepção é muito importante para nós, tá? Enquanto vocês comentam, eu já convido vocês aí também para me acompanharem lá no canal do YouTube. Eu tenho mais de 170 auto-hipnoses, que é como se fosse uma mini sessão de terapia, tipo isso que eu fiz aqui agora. Tá guiado lá e é de graça, é só colocar o fone de ouvido e fazer, né? Vai te ajudar a fazer isso, né? Ter o teu autoconhecimento, se libertar de padrões antigos aí. Faz uma por dia, você vai ter 170 dias para fazer. Se você fizer uma por dia na hora de dormir, por exemplo, né? Vai te ajudar muito a viver melhor aí, tá bom? Sim, nós aqui em casa estamos quase completando o teu canal já. As crianças aí toda hora pedindo Rafael, Rafael, Rafael para dormir, Rafael para o merecimento, para autoconfiança. Estamos quase Que esperando legal, o canal. que legal, que bacana. Tem gente que coloca para dormir, né? Um dia eu atendi uma mulher e ela estava me contando rindo que ela colocou no Spotify, e aí no Spotify ela deixou rodando a playlist, né? O canal lá com as auto-hipnoses, né? Aí ela acordou de madrugada, ela estava fazendo auto-hipnose para ejaculação precoce. Acontece, né? Faz Bem parte. na hora que ela acordou, estava dando isso. Aham. Sim. Muito bem, pessoal. Obrigado, gratidão pela participação de todos. Todos aqui falando, ó, gratidão, leveza. A Rúbia falou, segue o canal, é incrível. Leveza, paz, liberdade, bom demais, sensacional. Tudo que vai impactando, e claro que cada pessoa se entrega de uma forma, se permite também viver isso, e cada uma com a sua história. Agora, numa consulta, né, num curso, tu vai abordar diretamente várias questões. Esse é um exercício mais meio que geral, né, nesse Uhum. sentido. Às vezes, na Claro. consulta, tu consegue pensar bem as questões que têm que ser ressignificadas. Mas Ah, com mesmo certeza. assim, como tu falou, essas auto-hipnoses, elas já vão impactando, já vão preparando as pessoas para a formação também. Uhum, com certeza. E fica o convite, né? Na nossa formação é muito bacana porque não é só você entender os conceitos, né? Porque, cara, eu gosto muito, para mim é importante fazer um curso muito prático, sabe? Já faz vários anos que eu faço esse curso. Então, assim, tudo que eu for apresentar, eu vou aplicar a ferramenta em alguém ao vivo ali no curso, né? Para você ver que não é um negócio
estranho, uma teoria absurda. É uma coisa que transforma a vida das pessoas e que é real, né? E depois você vai aplicar essa ferramenta num colega do curso e outro colega do curso vai aplicar em você. Isso aí te faz ver o quanto isso é verdadeiro, vai te ser agente, te permitir ser o agente de transformação na vida do teu colega de curso lá, e vai permitir que ele te ajude a ressignificar um montão de coisas, além de vários exercícios guiados que eu faço, né, com todo mundo dentro do curso. Então, cara, super vale a pena, assim, não é porque sou eu que faço curso, mas vale a pena mesmo. É bacana, é bem legal. Sem dúvida. E quem quiser fazer o curso para se tornar um terapeuta também é válido, vai sair certificado, né, Rafael? Sim, com certeza. Você sai certificado e com conhecimento profissional, você pode sim atender as pessoas. Você pode realmente atuar clinicamente com hipnose clínica e programação neurolinguística aí, cara, e vai transformar a vida das pessoas sem dúvida. Perfeito, pessoal. Então fica esse reforço do convite, profissionais da saúde, pacientes, pessoas que querem tomar mais consciência, investir em autoconhecimento, saber como gerar, administrar as situações estressantes, né? A gente vai aprender essas ferramentas ali em 2 dias e o Rafael passa esse conhecimento, não, ele ensina realmente de maneira verdadeira e assertiva. É um cara muito direto que passa o conhecimento. Então, é uma oportunidade única aqui para o pessoal do Santo Ângelo, tanto o curso quanto as consultas. Então, qualquer coisa nos procurem. Gratidão de novo pela participação aqui, Rafael, né? Teu conhecimento fantástico. Sempre as ferramentas que tu passa tocam as pessoas. No outro dia, chove as mensagens do pessoal me respondendo. Bah, foi fantástico. Eu já aquela das dores, né? No outro dia, várias pessoas resolveram dores ali, olhando a distância, escutando e seguindo aquele caminho. Ah, Então, é como tu falou, a gente percebe esse poder dessa hipnose, da nossa mente na nossa cura. com certeza. Aproveitando a deixa, né? Você falou daquela live que a gente fez das dores, né? Pode ser que alguém que teve um alívio da dor lá, pode ser que tenha voltado a dor em algum momento nesse período, né? Isso quer dizer que a hipnose não funcionou com você? Não. Quer dizer que funcionou com você a ponto de você ter tirado a dor. O que quer dizer é que você continua sendo quem você é, continua pensando do jeito que você pensava, agindo do jeito que você agia e gerando aquele mesmo pacote emocional que faz a dor acontecer. E a dor está lá para te lembrar disso. Então o convite é: venha fazer um processo de autoconhecimento para você entender o que está rodando no subconsciente para que isso saia de forma permanente, né? Você possa viver melhor e ter controle não só do teu lado emocional, mas também dessas dores físicas e viver melhor. Não, maravilha. Contar a tua história de outra forma, editar esses filmes que tu precisa editar através da hipnose. Muita gratidão, Exato. pessoal. Boa noite a todos. Qualquer coisa me escrevam, um retorno para o Rafael também. Procurem ele lá no Spotify, no YouTube. E só gratidão a todos que participaram. Muito obrigado. Boa noite, Rafael. Obrigado. Maravilha. Gratidão, Cássio. Gratidão a todo mundo aí. Até mais. Até quarta que vem. Quarta que vem estamos aí de Todas as volta. Boa noite. quartas até o dia do curso estaremos aí conversando. É Tá isso bom? Um abraço. Boa aí. noite. Tchau.